Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos para a nossa aula 7. Hoje a gente vai ler os capítulos 16, 17 e 18. É isso, né? Show de bola. Então, o 16 e o 17 vai falar do mesmo tema aí, né, sobre mentoria. E a gente tem falado bastante desses termos aqui. E o autor, ele coloca meio que uma junção de mentoria com o processo de discipulado, né? A gente, quando a gente fala de mentoria e discipulado, a gente consegue fazer uma certa distinção. Mas aqui no livro, ele não faz isso, ok? Mas é importante que a gente tenha essa percepção de diferença de discipulado, mentoria, assessoria, pastoreio. Então são termos que a gente usa comumente aqui na igreja e é interessante que a gente tenha essas boas definições, né? Se vocês fossem trabalhar essa diferenciação de discipulado e mentoria de uma maneira bem geral, como é que vocês fariam essa diferenciação? Pois não, pode entrar, meu amigo. Marilza, para você. Como é que eu faria essa diferenciação? Discipulado e mentoria. Qual é a diferença? Então, sempre foi uma grande dúvida para mim. Aí sempre vê sabe? Eu acho que eu até falei com você sobre isso, né? E quando fala assim, você tem que ser discipulado e você tem que ter uma mentoria, gente, vão ser duas pessoas na minha vida, falando na minha mente. Sim. Então, assim, era algo que para mim, não sei. A rebeldia crescia. borbulhava. Muito. Mas e para você? Eu acho que a assessoria é mais 360 no sentido, tipo, existe profissão, tipo, assessoria de imprensa. Eu acho que assessoria é numa área específica da vida. Mentoria normal. E eu acho que esse lado é mais, tipo, a vida inteira da pessoa. Né? Tipo, todas as questões da vida, as dificuldades. Acho que o mentor, ele mostra o caminho. De acordo com o que ele sabe e tudo mais, mas ele não caminha junto. Ele não senta no sorvete com você. Ele tá ali só para te guiar. Esse mentor. Mas o discipulador é aquela pessoa que vai na sua casa, senta, e aí, vamos, fica fazer festa junto, vamos fazer festa junto. E é bem mais próximo. Para mim, acho que é o propósito do que está sendo feito. Eu acho que numa mentoria, você tem mentoria em empresa, você tem coaching, você tem várias coisas. E aí você vai trabalhar habilidades. E o discipulado, para mim, tem a ver com o evangelho, que é a palavra. Então, a mentoria, às vezes, vai desenvolver a habilidade das pessoas, que às vezes até está ali no discipulado. Então, assim, você vai desenvolver algumas habilidades que a pessoa, de repente, tem de falha. No discipulado, você caminha para o evangelho. É a minha visão. E, às vezes, você precisa realmente das duas coisas. Certo. Muito bem. A gente faz essa separação mesmo aqui, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que no livro, ele não faz essa mesma separação, ok? Então, ele trabalha a mentoria dentro dessa perspectiva de discipulado, tá? Mas realmente o que vocês falaram faz sentido. Então a mentoria, sendo uma área mais específica, ela tem uma proatividade maior do mentoriado. Então se eu tenho, por exemplo, uma deficiência, uma carência na área financeira, eu vou procurar um mentor nessa área específica. A iniciativa é minha de procurar essa pessoa, de trazer as pautas para essa pessoa. Então, olha, eu gostaria de trabalhar essa área da minha vida, você poderia me ajudar? E aí você toma a iniciativa, a proatividade é sua nesse aspecto. No discipulado tem uma participação mais efetiva do discipulador na vida, realmente, né? Mas não que seja uma via de mão única, só o discipulador que procura, é algo que a gente já aprendeu, né? Os 50-50, os dois lados estão comprometidos com esse processo. E o processo, nesse aspecto, é formar Cristo na pessoa. Então, é ajudar a pessoa a amadurecer na fé, a trabalhar as disciplinas espirituais. E, dentro dessa pegada aqui do Edmond Chan, ele trabalha a mentoria aqui dentro também. Então, dentro de uma perspectiva de ensinar essa pessoa a fazer com outras aquilo que você está fazendo com elas. E a gente não pode perder essa
esse ponto, pessoal. E esse é um perigo que a gente corre de, muitas vezes, ensinar pessoas sem o propósito da mentoria no discipulado. E isso gera o quê? Muitas pessoas na igreja, às vezes, que sabem bastante de Bíblia, que até fazem suas devocionais, as disciplinas espirituais estão em dia, mas elas não multiplicam, elas não reproduzem aquilo que ela recebeu. E isso é um problema gravíssimo, ok? Então, o Ed Bonchan, ele vai trabalhar o conceito único aqui, o discipulado, como tendo esse processo de treinamento, ok? Mateus 28, 19 e 20 fala sobre isso, né? As últimas palavras de Jesus. Indo, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando, e depois ele vai falar ensinando a guardar. E até ele coloca uma frase bem legal aqui, né, pessoal? Tem essa frase que ele coloca com o termo ensino, e depois ele muda o termo ensino para mentoria, né? Então, a chave para vencer hoje é criar uma organização que vencerá novamente amanhã, é ensinar. E olhando para os melhores líderes do mundo, você verá que eles são os melhores professores do mundo, porque o ensino está no cerne da liderança. Aí ele troca a palavra ensino pela palavra mentoria. Então fica assim, a chave para vencer hoje é criar uma organização que vencerá novamente amanhã, é a mentoria. E olhando para os melhores líderes do mundo, você verá que eles são os melhores mentores do mundo, porque a mentoria está no cerne da liderança. Bem interessante isso, né? Então, os melhores líderes são aqueles que treinam, que mentoriam, que ensinam. Jesus falou isso. Façam discípulos, batizando e ensinando essas pessoas a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, se a gente fala de discipulado, mas não fala sobre treinar e mentorear, a gente está falhando na ordem de Jesus mesmo. Então, pessoal, já falei isso para vocês algumas dezenas de vezes, né? Todos nós precisamos de um aprendiz. Todos nós precisamos de um aprendiz. Quem é o seu aprendiz? Quem você está ensinando? Quem você está mentoreando? Quem você está formando para que essa pessoa faça o que você está fazendo? A nossa intencionalidade precisa ser essa, ok? Senão a gente perde a estratégia de Jesus. Foi Jesus que usou essa estratégia. Jesus separou 12, treinou esses caras, mentoreou esses caras e enviou. E ele falou, agora vocês façam o mesmo. Façam discípulos também. Então, essa mudança de mentalidade, de formar, como a gente já falou aqui nas últimas aulas, né? De formar convencidos e formar convertidos. A mudança de formar apenas seguidores, membros de igreja, e formar discipuladores, formar pessoas que fazem isso com outras. Então, a contagem é essa, é multiplicação e não adição. Se todos nós estivermos comprometidos com esse processo de multiplicação, aí a gente consegue chegar às nações da terra. Senão a gente não vai muito longe. A estratégia é a estratégia da multiplicação. Os verdadeiros mentores caminham com seus mentoreados e os ajudam a ir mais longe que eles próprios poderiam ter ido. A mentoria é a chave para o crescimento e para a renovação. Então ele coloca aqui uma definição de mentoria na página 121. A mentoria é o empoderado investimento de vida em um relacionamento responsável, por meio do qual conhecimentos, habilidades e atitudes são efetivamente exemplificados e transmitidos para que as vidas sejam transformadas. E aí ele vai trabalhar cada frase, ok? Então ele fala de um empoderamento, de um empoderado investimento de vida, um relacionamento responsável, né? As pessoas não fazem o que esperamos, elas fazem o que inspecionamos. Isso é bem interessante, né? Por isso que nessa relação tem a prestação de contas. Então, não adianta eu apenas ensinar um exemplo aqui sobre práticas, como é que fala? Disciplinas espirituais. A gente precisa de uma estrutura que ajuda a inspecionar, mas no bom sentido, não no sentido negativo de ficar em cima, maltratando a pessoa, subjugando, não é esse o ponto.
Mas se a gente não cria um ambiente de prestação de contas, de relação, de acompanhamento, a gente tende a não fazer. Se você não presta conta, se você está fazendo, por exemplo, seu jejum, sua devocional, seu processo de meditação, de ouvir Deus, não é? De se conectar com o Senhor, de ouvir o Senhor, tomar decisões a partir daquilo que você ouve ao Senhor e prestar conta disso para alguém, você tende a relaxar. Você tende a, sabe assim, ir no piloto automático, muitas vezes, etc e tal. Bom, não sei vocês, pelo menos comigo é assim, mas quando a gente está num processo de prestação de contas, a gente tende a ter uma performance melhor. Vai ter alguém que vai perguntar para nós. Então é isso que ele fala aqui. Então é um relacionamento responsável nesse sentido, por meio da qual conhecimentos, habilidades e atitudes. Então não é só conhecimento, não é só uma questão bíblica ali, mas principalmente transformando habilidades e atitudes, valores, né? Ele vai falar muito sobre valores mais para frente. O ponto 4 é muito, muito, muito importante. São efetivamente exemplificados e transmitidos. Então é a questão do exemplo, né? A gente fala muito sobre isso. O exemplo é fundamental. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então, as pessoas não... A gente ensina aquilo que a gente sabe, mas a gente reproduz aquilo que nós somos. Não é isso? A gente ensina o que nós sabemos, mas a gente reproduz aquilo que somos. Com os filhos é assim, não é verdade? A gente ensina o que a gente sabe, mas eles vão reproduzir aquilo que eles estão vendo, né? A cultura que eles estão inseridos. Na igreja é a mesma coisa. A gente vai ensinar aquilo que a gente sabe, mas as pessoas estão se tornando, estão reproduzindo os exemplos que ela está vendo, que ela está recebendo. Então, isso torna a necessidade de a gente formar tipos certos, né, de pessoas. E transformação de vida, pessoal. Então, por exemplo, a gente está numa estrutura de microgrupos. Para nós, não faz sentido apenas ter um encontro ali, muito legal, de um estudo bíblico, com 5 perguntinhas de um determinado perícope ali, um trecho da Bíblia. Isso é legal, cada um responde, valeu aí pessoal, até mais, e cada um vai embora para sua casa, né? Se não houver transformação, então se o processo de mentoria, e ele está usando mentoria como um sinônimo de discipulado, se o discipulado não promove transformação, então é inútil, né? A transformação é o objetivo final. Se não tem transformação, a gente está errando. Certo? Então precisa ter esse compromisso do mentoriado de assumir a responsabilidade de prestar contas, de detectar áreas que precisa avançar, vícios, pecados, áreas vulneráveis, e coloca aquilo para o grupo, e o grupo ajuda. Então é um ambiente onde eu me comprometo. Então a mentoria precisa não só de um bom mentor, mas principalmente de um bom mentoriado, porque é o mentoriado que vai realmente tomar essa iniciativa. Ninguém muda ninguém, como a gente já falou sobre isso, ninguém muda ninguém. Então, se no processo você pode ter o melhor discipulador, o melhor mentor, a melhor pessoa, né, com as melhores ferramentas, se você não se posiciona como alguém que deseja crescer e aprender, o melhor ambiente não vai produzir por osmose, né, automaticamente bons discípulos e bons mentoriados. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa ser o tipo certo no sentido de dizer, eu vou aproveitar essa pessoa, eu vou aproveitar esse ambiente para eu crescer. Então eu me posiciono, eu trago as demandas, eu presto contas. E se eu não tomo essa iniciativa, a gente corre o risco de só fazer parte de alguns ambientes que têm esse nome, mas na verdade não estão mudando absolutamente nada em nós. A nossa vida está igual, ok? Vamos fazer uma pausa aqui? Alguém tem algum comentário a fazer? Sigamos então, porque temos bastante coisa, né? Por que mentoria é importante? Ele vai colocando aqui premissa filosófica, teológica, a premissa sociológica, a liderança na igreja e no mundo. É bem interessante essa questão, né? A mentoria forma líder, forma pessoas que fazem com outros aquilo que receberam. E isso é muito importante numa perspectiva de crescimento. E formar
sucessão. Se a gente não faz isso, a gente vai estar na célula para sempre liderando uma célula, para anos liderando um ministério. A gente não tem a intencionalidade de formar pessoas e, consequentemente, sempre ficam o reduto, né, dos mesmos líderes, das mesmas pessoas fazendo tudo e a gente tendo sempre essa dificuldade, né? Então, quero ler esse último parágrafo da página 123. Além disso, a marca distintiva dessa liderança visionária não é a capacidade de reproduzir seguidores, mas sim reproduzir mais líderes que efetivamente reproduziriam mais líderes por meio da multiplicação espiritual para mudar o mundo. Pessoal, tá repetitivo, né? Mas é isso. Então, se a gente não se comprometer com esse processo de reprodução, a gente está sem foco no nosso processo. Não importa o quão bom nós somos em dar aula, o quão bom nós somos em fazer células, o quão bom nós somos em fazer cultos, o quão bom nós somos em fazer programações e atividades espirituais, se nós não estivermos envolvidos no processo de formação. Então, todos nós, eu vou repetir, pessoal, precisamos de um aprendiz. Quem é o seu aprendiz? Quem você está ensinando? E qual é o... Depois a gente vai falar do currículo, né? Desse processo aí de mentoria ou discipulado com esse seu aprendiz. A gente vai chegar lá. Então, a quarta premissa que ele coloca aí é a questão do mentoreamento bíblico que é eficaz na formação de outros líderes. E aqui tem 3 parágrafos maravilhosos aqui que ele consegue compilar, né, aquilo que a gente tem falado aqui em várias aulas, na página 124, pessoal. Então ele usa o Mateus 28, 18, 19 e 20, que nós já falamos aqui, não é? Jesus falando para multiplicar discípulos, fazer o que ele fez. Marcos 3,14, esse texto então diz que ele designa 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Então Jesus seleciona 12 para estar com ele. Se estar com ele é aquele diatribo, lembram disso? Diatribo, que é o esfregar, né, de caminhar junto, de contagiar, de vida na vida. Então, ele chama para estar com ele. Então, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, escolhe 12, seleciona um pequeno grupo para estar com ele, para diatribar, para estar junto. Então, nós vamos ter quantos? Talvez, não, 12 é impossível, né? E ainda teve um que não conseguiu, né, não concluiu o processo. Mas talvez não, eu consigo 1, 2, eu não sei, mas quanto? A gente precisa responder essa pergunta: quantos nós estamos reproduzindo? O caráter de Cristo, habilidades específicas para que ele reproduza isso com outros. Pessoal, o chamado é esse. Aí ele vai usar João 17, que é um texto muito interessante, né? Jesus ele usa o está consumado em 2 vezes no ministério dele, na cruz. E também em João 17, quando ele fala na oração sacerdotal que ele concluiu a missão dele. Mas ele não tinha morrido na cruz ainda? Como é que ele já tinha concluído a missão? A missão de formar discípulos. Então ele diz: Pai, concluí a missão. Já estou pronto, né, para o final. Então está consumado na missão principal dele na terra, que era formar discípulos. Então, claro que a missão era morrer na cruz, né, e fazer a expiação dos pecados, o sacrifício, aquela coisa toda. Mas se ele não formasse discípulos, aquela boa notícia morreria naquela própria geração. Então a formação de discípulos era então esse objetivo de Jesus. Ele usa 2 Timóteo 2,2, né, que é o efeito 2,2,2. 2 Timóteo 2,2,2, já decorou, Vini? Não creio. Fala tipo mais ou menos o que você lembra. O padrão 222. Eu tenho tanta expectativa em você, eu tenho certeza. Você é a Marilza. No dia que eu for embora dessa igreja, cara, tenho certeza que vocês... É o que, da minha parte, ouviste através de muitas questões. Estou lembrando aqui. Isso mesmo permite homens fiéis e também idôneos para instruir. Pô, você decorou direitinho, cara. Graças ao Ed de Montchamp. É o efeito 222. Lembram disso, ok? 2 Timóteo 2:2. Decorem como o Vini decorou aí, galera. Qual que é?
Expresso. Não conhece? MPB? Não, esse nível cultural eu não cheguei lá. Cheguei nesse nível, assim, Não cheguei. Erudito. TV erudito. Galera, eu vou ser repetitivo então. Já que nós já Os estamos... dois ali da galera, presta atenção. Misericórdia. Pedro, fala para ela aí. Então, o Paulo está falando para Timóteo, e depois vem o que, Vini? A terceira geração? Juízes também transmitir a homens fiéis. Homens fiéis. E depois? E aos Isso. Então, primeira geração, segunda, terceira e quarta. Isso fala de multiplicação. Beleza, pessoal? Então, ele resume aqui nesses 3, 4 parágrafos da página 124 exatamente isso. A preocupação de Jesus em formar discípulos que formam outros discípulos que formam outros discípulos. Por que que nós queremos inventar uma estratégia melhor do que essa? Por que que nós queremos falar assim, Jesus, legal o que você fez aí, mas a gente tem outra estratégia melhor aqui. Nossa estratégia é fazer culto, Senhor. Você está por fora. Agora o nosso negócio é fazer boas programações. Não faz sentido, né, pessoal? Jesus já determinou a estratégia e não faz sentido a gente querer mudar isso, né? A estratégia é fazer discípulo. Então, para fazer discípulo, a gente tem que ser discípulo. Então, que Deus nos ajude a ser bons discípulos, bons mentoriados, porque bons discípulos vão ser bons discipuladores. Todo discípulo é um discipulador em potencial, ok? Todo discipulador é, em primeiro lugar, um excelente discípulo. Precisamos terminar, né, pessoal, esse primeiro capítulo aí, né? Então, a mentoria é importante porque transforma vidas, mentoria é importante porque também ajuda o mentor a crescer. Claro, nesse processo a gente está envolvido ensinando alguém, a gente é o primeiro que aprende, né? A gente é o primeiro que cresce, então isso é muito importante. Em terceiro lugar, a mentoria é importante porque expande a base de liderança, nós já falamos sobre isso. Mentoria é importante porque é o mais valioso investimento. Aqueles que se dedicam à mentoria intencional saberão que esse é um dos investimentos mais significativos do tempo da liderança no ministério do reino. Amém, pessoal? Então, você tem sido... Tá batendo aí, Beth? Os mesmos grifos? Legal. O Senhor tem falado, meu Deus. O Senhor, nosso Deus, Sim, tem nos verdade. Somos inspirados, exatamente. conectado. Pessoal, então é isso. Quando a gente fala de mentoria, a primeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou sendo mentoriado, eu estou sendo discipulado. Então, fazendo essa junção, como ele usa o termo mentoria, aqui nesse processo mesmo de discipulado, ok? Então, se eu estou sendo discipulado por alguém, essa pessoa precisa... Nós estamos nesse processo de imprimir Cristo em mim, então eu preciso desenvolver disciplinas espirituais, eu preciso crescer espiritualmente, mas essa pessoa está vendo em mim as áreas de atuação, de vocação, e ela está me enviando nesse aspecto, né? Fazendo com que eu cresça, perceba meus dons, talentos, chamados, para que eu possa sair dali e reproduzir isso com outros, despertando realmente aquilo pelo qual eu fui chamado. Então esse é o processo. Você está envolvido nisso? Você está crescendo espiritualmente? Cristo está sendo impresso na sua vida? Você está sendo transformado à semelhança de Jesus por meio de um processo onde você presta contas a alguém, onde essa pessoa te ajuda a avançar, onde essa pessoa é um exemplo para você e ela visualiza áreas vulneráveis e te ajuda a visualizar também potencialidades, ferramentas, dons, estratégias, ministério, chamado, e te impulsiona a crescer e avançar nessa direção. Então a gente precisa buscar esses relacionamentos. Isso não cai do céu, pessoal. Isso não cai do céu, isso não é automático. Então, por isso que no processo de seleção, e aqui é um ponto bem interessante, Jesus, ele escolhe 12. E ele não escolhe aleatoriamente. Chega na praia e fala, você... Existe um processo de seleção, né? Ele passa 1 ano e meio para selecionar esses discípulos.
conhecendo o coração dessas pessoas, tendo encontros divinos com essas pessoas, né? E recebendo de Deus a direção. Mas aquelas pessoas demonstraram comportamentos que chamaram a atenção de Jesus. E esses comportamentos é a própria iniciativa de seguir a Jesus antes mesmo de serem chamados. João, no capítulo 1, mostra lá dos 5 discípulos que são apresentados ali, 4 começam a se oferecer para seguir Jesus antes de serem chamados discípulos. Então eles vão até Jesus, eles fazem perguntas. Então como é que a gente seleciona discípulos? Quem são as pessoas que nos procuram fazendo perguntas? Elas estão interessadas. Você passa um livro, ela já lê, ela procura outro, e ela está atenta, ela tem fome. Agora vamos inverter a pergunta. Você é essa pessoa que procura alguém, que faz perguntas, que quando recebe uma tarefa você faz e já volta pedindo outra? Então, quando a gente tem esse comportamento, né, de um discípulo que é ensinável, a gente vai encontrar alguém para crescer conosco. Se nós não tivermos esse comportamento, por que alguém ia dedicar o tempo dela para nos ajudar? Por que alguém iria parar a vida para poder passar tempo com você? Aquele livro que eu mostrei para vocês semana passada, Ferro que Afia Ferro, do Hendricks lá, ele fala sobre isso. Então, por que alguém iria mentorear você? Quais características você tem que despertaria o interesse de alguém a parar a vida dela e dedicar uma tarde com você, por exemplo? Ou algumas horas para conversar com você? Que tipo de comportamento você tem que despertaria isso? Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a gente reproduz conforme a nossa espécie, se eu não for o tipo certo, se eu não for esse cara ensinável, fiel, disponível, eu não vou saber identificar isso em pessoas para caminhar comigo. Então eu preciso ser primeiro. Quando isso está claro para mim, e eu percebo que pessoas querem investir em mim porque elas viram o meu interesse, o meu desejo, não é? Eu sei que eu quero encontrar pessoas nesse mesmo perfil também. Então a pergunta é, você tem sido essa pessoa, um bom mentoreado, né? Tem tido esse comportamento? Isso é bem legal, bem importante. 7 princípios vitais para... Me interrompam, ok, cara? Senão eu vou emendando aqui. Tá tudo bem aí? Show. Obrigado. Você vai receber os royalties. Vamos para o 17, galera? Let's go. 7 princípios vitais para uma mentoria eficaz. Primeira coisa, mentoria é mais sobre quem somos do que sobre o que fazemos. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Voltando, a gente ensina o que a gente sabe, mas reproduz o que nós somos. Então, a mentoria é mais sobre quem nós somos. Isso é muito importante, porque nos reproduzimos segundo a nossa espécie. Então, precisa começar sobre quem, de fato, nós somos. Segundo processo, seleção. Acabei de falar para vocês sobre o processo de seleção. Por isso, não se jogue em um relacionamento de mentoria. Selecione em espírito de oração. Jesus, ele passa uma noite inteira, ele recebe de Deus a revelação. Olha, esses são os que eu estou te dando. Jesus tem encontros divinos, ele tem padrões elevados, altas exigências. Tem um módulo aí na Bíblia do Discipulado sobre seleção. Dá uma olhadinha depois nos estudos sobre seleção na Bíblia do Discipulado. Então ele coloca exatamente todos esses processos aí, encontros divinos, confirmação e oração, altas exigências. Então não é aleatório, precisa ter... O Bill Hybels, ele fala dos 3 Cs. Quem lembra dos 3 Cs? Só que não é esse não, viu? Esse aí são os nossos 3 Cs. Que é o conectar, crescer e compartilhar, né? Mas o Bill Hybels, ele fala tanto para um processo de seleção... Oi? Não, mas tá ótimo. Você tá chamando de Bill, mano? Só falta você... Bora, Bill! Qual é o C certo? Não sei mais. Qual é o C certo?
Chamando o Bill Hybrid de Bill, mano. Tá bom. É muita intimidade. Então ele fala do primeiro C de combinação, que é aquela questão da química mesmo, né? Então, para você vai... Oi? Não conectar. Tá igual, né? Mas por exemplo, você... tem pessoas que não bate, né? Tipo assim, afinidade. Então, esse processo é um processo que você vai passar tempo com a pessoa. Se é uma pessoa que... eu vou cortar essa parte. O santo não bateu, sabe? A combinação é esse processo onde a pessoa que a gente está caminhando, a gente quer estar junto, a gente tem, sabe, sim, tem afinidade. E isso é algo importante, ok? O segundo C é o C do caráter. Então, Jesus, ele procura, claro, pessoas que certamente rolou ali, sabe? Gostavam de estar juntos e estavam andando juntos, né? Mas principalmente caráter, que é esse compromisso interior, esses valores, né, de pessoas que são ensináveis, são fiéis, são idôneas. Por isso que Paulo fala aqui, ó, homens fiéis e idôneos. Então é caráter que a gente está buscando. A pessoa pode ter muita competência, mas se não tem caráter, não vale, não é? Não adianta. Então, esse é o segundo C. E o terceiro C é o C da competência. Claro que é importante que a pessoa tenha competência. Lembra que a gente já viu aqui no livro? Não invista em pessoas que não querem se multiplicar. A gente achou até forte, né? Mas é isso. Pessoas que... Jesus, ele detecta pessoas que poderiam ter potencial de reproduzir, senão certamente não teriam sido escolhidas, não faria sentido. Jesus investiu o tempo dele em pessoas que não reproduziriam aquilo. Então, essa competência tem a ver com os dons que a pessoa tem e a habilidade que ela se compromete a multiplicar aquilo que ela está fazendo e recebendo de Deus. Você jovem rico, né, chamou, vem tudo que tem, vem. Não vou falar insistindo, vamos ver se meu discípulo. Não vale a pena. Então, qual foi o problema? Aqui, né? Caráter. Então, ele tinha um problema sério, ele tinha um ídolo no coração, não tinha disponibilidade naquele momento de deixá-lo, e aqui, não pode. Então, eu acho que o maior problema é a gente saber a hora de a gente deixar. Porque muitas vezes a gente está insistindo, né? Querendo a gente, porque tem aquela questão, poxa, vamos sentar mais um pouco, no caso agora, vamos sentar mais um pouco. E aí pode acontecer de a gente não saber a hora de estar todo mundo, né? Tem seu caminho, vai para um lado, eu vou para o outro, depois você encontrar outro, eu encontro outra pessoa. Eu acho que tem essa dificuldade, né? sim. Você também tem medo de achar que a pessoa não foi porque você desistiu, né? Então fica aquela situação que você fala, até quando vai a pena? Sim, mas tem uma coisa, pessoal, que é isso aqui, ó. O pré-discipulado. Então, muitas vezes a gente quer começar um processo de mentoria e discipulado com alguém que não aceitou ser discípulo. E aí está um problema. Porque se você está assumindo a responsabilidade daquele relacionamento, a outra parte não. Meio que a gente está enganando a pessoa, a gente começa a investir na pessoa, começa a passar tempo com ela, faz visitas intencionais, passa algumas horas, ensina alguns princípios, algumas coisas, só que tipo, a gente está indo na maciota com a pessoa não tem ideia do que você quer com ela, certo? Mas daí chega um momento em que a gente já chega e começa a botar uma pressãozinha para ela já assumir alguma coisa, e ela fala, ué, mas por quê? Por que você está me pedindo isso? Eu não quero isso não. Aí a gente fica decepcionado, né? Não é possível, eu dediquei para essa pessoa, eu passei tempo com ela, eu investi nessa pessoa, e agora ela vem falar que não quer nada com nada, ela não está entendendo o que está acontecendo, como que não está entendendo? Então, não está claro o processo ainda. O pré-discipulado é muito importante, pessoal. Então, dos 3 anos de ministério de Jesus, 1 ano e meio é o pré-discipulado, é o processo que ele está selecionando. Por isso que a seleção é chave, é muito importante. Você primeiro seleciona. A pessoa, depois desse processo, você tem convicção, você recebeu de Deus confirmação, você teve encontros divinos, você viu
pautou em altas exigências, aquela coisa toda, aí você começa um processo de discipulado, conversa com essa pessoa, e a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Olha, você deseja caminhar, e o nosso objetivo é esse, esse e esse. É que isso aconteça com você, e no tal período, o que vai acontecer é que você vai ser enviada para fazer com outros aquilo que eu estou fazendo com você. Nesse período você vai ver eu fazendo, depois você vai me ajudar, depois eu vou ver você fazendo, depois eu vou te ajudar, depois eu vou ver você fazendo, e depois eu vou embora e você vai ter outra pessoa para te assistir. Tá claro para você? Você entendeu? O processo é esse. Professor, tem um ponto que eu acho que é muito importante. Para mim, tudo começa no coração, eu acho, né? A pessoa, quem está mentoreando e o mentoreado, ele tem que ter amor nisso, né? Isso a gente está falando dentro do discipulado, mas isso serve para todas as áreas, né? Então, já aconteceu, por exemplo, dentro de empresa, eu estava ensinando uma pessoa que tinha muita competência, tinha muita habilidade, mas não gostava daquilo. Fazia porque naquele momento ela era obrigada, ou porque foi a oportunidade que apareceu. E aquela pessoa, se ela realmente amasse, gostasse daquilo, ela ia muito longe. Mas não era o que a pessoa gostava de fazer. Ela estava fazendo para cumprir uma obrigação até aparecer algo melhor. Então, eu acho que na Bíblia fala, Jesus amou os discípulos. E os discípulos amavam Jesus, né? Então, se você não tem o coração nisso, você vai fazer por um número para cumprir uma obrigação e depois a coisa vai morrer. Então, eu acho que estar nessa sintonia de coração com coração, porque senão você vai fazendo tempo e a pessoa fala, muito difícil, eu não gosto disso aí, não, vou procurar outra coisa pra fazer, né? E isso serve aqui e em qualquer coisa que tem essa relação. A pessoa realmente tem que entender, tem que enxergar e ela tem que ter amor nisso, senão não vai. Eu acho que se falta o amor no coração do líder, ele até reproduz isso também no coração do discípulo. Sim. O discípulo vai fazer isso sem esse engajamento, né? Exato. Eu faço, mas eu não estou engajado com isso, com essa visão, com esse propósito. Eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, com o coração. A pessoa vai com um piloto automático, é diferente de quem faz com o coração. Assim, é interessante a gente pensar que essa coisa que a gente reproduz na nossa espécie, reproduz pro bem e pro mal também, né? E aí a gente tem que se policiar um pouco os porquês, né, que a gente está fazendo. Sim, excelente, muito bom. É isso aí, pessoal, tá? Então, por isso que a gente precisa ter um tempo antes, selecionando bem, para a gente não ter essas frustrações depois. Claro que, assim como Jesus teve, a gente vai ter frustrações, problemas, pessoas que vão ficar pelo caminho, porque as pessoas têm suas escolhas, ok. Mas eu não posso querer começar um processo com alguém que não sinalizou o que quer aquilo. Senão se torna uma coisa forçada, chata, a pessoa não está afim. Ela não tem os 50% dela assumido. E aí não tem como, né? Mas também as pessoas elas querem ser acompanhadas naquilo que elas querem ser acompanhadas. Elas querem ser ajudadas, mentoreadas, ou discipuladas naquilo que ela quer. Então, eu só vou procurar a Damares, para a Damares me dar uma luz, uma direção, orar comigo, chorar comigo, nisso. Mas outras coisas, eu sou eu não estou com dinheiro, eu acho que ele tem essa questão, né? E, de novo, aí já é mais olhando no lado do mentor, do discipulador, né? Aí qual é o suplemento do discipulador e fala, poxa, a pessoa só precisa da minha ajuda para isso, mas quando a gente, lembrando que o mentor, que como ele capaz de não deixar tão separado do mentor e do discipulado, né? Aí ficou a gente fala, poxa, fulano só quer ser mentorado nisso, ou só quer ser ajudado nisso, orientado nisso, não. Eu estou aqui para quê? Para quando eu sou aquele banquete, que ele chega lá e tira a frutinha que ele quer de mim, né? Tem essas questões também. E que tudo essa questão desse fé aí, né, ajuda, mas que essa relação que nós falamos do amor, né, do amor, de você estar com vontade, o amor é que move mesmo, né? O interesse, você tem que despertar o interesse da pessoa. E aí a gente entender isso também, que muitas vezes o outro só vai querer, eu vou querer o auxílio do Senhor, só aquilo que eu convém. Sim. E é por isso que a gente já fala bastante sobre isso, né? De que
Fala de novo aí, Pedro, para ela filmar você falando. Ah, é foto? Sorry. Porque assim, é por isso que muitas vezes se confunde o processo de discipulado com um processo de psicoterapia, por exemplo, né? Então, que é um processo de acompanhamento, de ajuda psicológica, e isso, claro, tem muito valor, não é? Onde a pessoa vai falar algumas questões e vai receber uma ajuda clínica sobre aquela área, aquele aspecto, e isso é muito importante, isso é muito bom. Ou uma questão de uma amizade, né? Então eu tenho química com alguém no sentido de uma boa amizade, então eu tenho bons amigos. E aí eu sento com essa pessoa e, cara, é maravilhoso, né? A gente troca ideia e faz brincadeira e conta piada e não sei o quê. Isso é muito bom, só que isso necessariamente não é discipulado, porque não avança objetivamente num processo de reprodução e multiplicação. Então, essa é a intencionalidade. Então, não quer dizer que o processo de acompanhamento na mentoria e no discipulado vai ser alguém que eu vou ser tão amigo quanto eu sou. Então, eu, particularmente, tenho amigos pastores que a gente, quando se reúne, é só piada, bagunça, no bom sentido, né? A gente se diverte e tal. Agora, eu tenho relação com mentores e pessoas que estão caminhando comigo que não faço gracinha nenhuma, meu irmão. Eu fico bem de boinha. Existe química, existe amizade, mas a relação é outra, né? Então, a gente precisa diferenciar essas coisas, né? Porque senão a gente só tem boas pessoas para a gente abrir o coração, por exemplo. A gente abre o coração, isso é bom, não é ruim. Eu também, eu acho. Exatamente. Mas não podemos confundir as coisas, ok? Então, foi uma boa fala, Pedro. Obrigado. Então, continuando, depois da seleção, ponto 3, objetive, mudança de valor. Isso aqui é muito importante, gente. Não conseguimos fazer 3 capítulos de jeito nenhum, né? Mas não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer o outro, não. Isso aqui é um ovo. Não, é mentira, não é não. Deixa o negócio correr. Deixa fluir, né? Nós falamos sobre isso aqui, que é a questão da cultura, né, pessoal? A gente precisa formar cultura. Nessa camada da cultura, o que está aqui, que vocês lembram? A Clara, não. Foi uma piadinha. Entendi. Obrigado. Aqui é o comportamento, né? É a camada mais superficial, certo? E aqui? Narrativas. E aqui? Valores. Então, pessoal, numa mudança de cultura, a gente precisa mudar os valores. É muito legal o próximo capítulo aí, onde ele vai falar da questão do currículo, né, bíblico. Então, começa lá dentro. Você não pode trabalhar prioridades de alguém se você primeiro não trabalha quem ela é em Cristo. Quem é Deus na vida dela. Porque não adianta você trabalhar, você precisa ter tempo para fazer o devocional. Se lá no fundo dela, não adianta você querer mudar comportamento, se lá no fundo, Cristo não é o Senhor da vida dela, ela não entregou a vida a Cristo, ela não está disponível a negar a si mesma, tomar a cruz, ela não sabe quem ela é em Deus. Como é que você vai falar de propósito com ela, de comportamento, se ela não se converteu ainda, entende? Se ela não teve um encontro com Cristo, se ela não tem uma revelação de quem ela é, que Cristo fez por ela, é em vão, é inútil, não tem como, a gente vai perder tempo, né? Então isso a gente pode trabalhar na próxima aula, no próximo capítulo, que é muito, muito top, o próximo capítulo aí, pessoal. Né? Então, nesse ponto 4, deixa eu focar um pouquinho mais. Então, ponto 3 é objetivo na mudança de valor. Então, pessoal, é aqui, ó. É por isso que o discipulado é cristocêntrico, a Bíblia é o centro. A pessoa precisa ter uma mudança de valor lá profundamente. Se a gente quiser trabalhar na vida dela no campo do comportamento, vai ser sempre um legalismo, né? Não pode isso, não pode aquilo. Tem que fazer devocional. Tem que evangelizar. Tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer não sei o que lá.
é um legalismo. A gente está querendo mudar nessa dimensão do comportamento. Mas foque na mudança de valor. Isso é Deus quem faz, é o Espírito Santo quem faz. Cristo é o Senhor da vida dela, ela tem uma revelação de quem é Deus, quem ela é, a identidade dela, de filha. E agora ela entende que ela é chamada para um propósito. Não adianta você falar de propósito com alguém que não entendeu quem é, sua identidade. Então precisa trabalhar lá. É a experiência com Deus, é algo que Deus vai fazer e starta isso na vida da pessoa. Não é de fora para dentro, de dentro para fora, né? Ponto 4. O exemplo é o cerne da mentoria. Olha, quantos reizinhos. O exemplo é o cerne da mentoria. A gente já falou sobre isso. O exemplo constrói credibilidade e inspira uma confiança sagrada entre mentor e mentoriado, sem a qual a verdadeira mentoria não pode ocorrer de modo efetivo. Maravilha, o exemplo é realmente o mais importante, né? Então a gente precisa ter bons modelos, tipos certos para formarem tipos certos também. Se não tivermos bons modelos, a gente não consegue reproduzir com qualidade. Pratica o princípio do com ele. Jesus chama para estar com ele, o diatribo. Então, é realmente esse com ele, de caminhar junto, vida na vida, né? De ver como essa pessoa trabalha, se comporta na família, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Enfim, no estágio no com ele. Mentoreie. Está escrito mentoreie, né? Mentoreie. É assim, Virginia? Fala. Sim. Deve ser, né? Holisticamente. Então, aqui ele coloca um pré-currículo, vamos dizer assim, né? Todas as áreas da vida, de forma integral. Formação espiritual, por exemplo, disciplinas espirituais, como a gente falou. Então, você vai trabalhar essa questão mais básica aí. Fundamento teológico, cosmovisão bíblica. Não adianta você querer trabalhar com essa pessoa princípios bíblicos de casamento se ela tem uma cosmovisão secular. Cara, você vai dar murro em ponta de faca, né? Você precisa falar de fidelidade para uma pessoa que não vê problema nenhum em relacionamento aberto. Não, pois é, e não tem uma cosmovisão bíblica. Por exemplo, dessa questão mesmo de doar, de se sacrificar, de dar seu tempo, seus dons. As dimensões do casamento. Sim, exatamente. E até dentro da igreja, o serviço, dar suas horas. E não só vir para trabalhar, mas ainda pagar para fazer aquilo, né? Cara, se a pessoa tem uma cosmovisão secular, isso é loucura. Isso é fanatismo, isso é burrice, né? Ela estava, não conhecida minha, era colega, agora só conhecida, estava na época pastoreando em Portugal, e ela conheceu um pastor de lá e que ele abordou um casal e que ficou sabendo que o rapaz estava casado, o esposo estava envolvendo com outras mulheres. E quando chamou, ele falou: não, pastor, pode ficar tranquilo. Fulano não sabe a esposa. A gente escolheu dizer assim: ela pode se envolver. E ela quer, eu quero, o pastor. Não estou pronto para isso. E eles falaram, então, quando foi falado do princípio, não, a gente. E ela, aí começou com a esposa não se sentiu traída, não viu problema nenhuma. Então, como é que a gente vai falar muitas vezes de algo para alguém que não há problema naquilo para a pessoa? Uhum. Eu só sempre pergunto, o pastor disse que foi orar, o que é que eu vou fazer? Que ele nunca tinha pego uma experiência dela. Aí não tem como, né? Aí fica difícil. E o terceiro aspecto aqui, conjunto de habilidades estratégicas, por exemplo, questão de liderança, gerenciamento do tempo, da vida, etc. e tal. Então é onde o mentor começa a trabalhar especificamente áreas da habilidade da pessoa, o comportamento da pessoa, a liderança da pessoa, o ministério da pessoa, mas começa lá dentro, né, pessoal? Começa com valores espirituais, uma cosmovisão bíblica, e aí culmina no comportamento. É onde a gente vai trabalhar a pessoa para ela multiplicar, para ela repercutir e reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, veja, não é só isso aqui. Não é só ministrar espiritualmente na vida de alguém. É isso também, mas eu preciso apontar numa direção. Então é um relacionamento com propósito. Discipulado é um relacionamento com propósito, ok? Tem um final, e o final é envio, é o compartilhar. A oração é a tarefa. Ele coloca aqui a importância da oração, porque é onde a gente vai ouvir Deus, é onde Deus confirma, onde Deus trata, onde Deus fala, é onde Deus direciona.
Vamos deixar então esse 18 aí para a próxima aula, tudo bem? O currículo básico para o... É muito legal esse capítulo, pessoal. Leiam, grifem, risquem. Precisa sim. Pode anotar no celular. Tira xerox. Compra uma cadernetinha. Uma academia. Eu tenho. Compra post-it. Pô, post-it é legal. Eu tenho. A Isso. lista no post-it fica... Não, colado não, né? Isso aí levou demais. Vandalismo. Que vandalismo, o livro é para isso. A partir do momento que eu compro o livro, Então eu quero preservar a obra. mas ele é feito que faz vezes que você não está ferindo a obra. Eu escolho sempre preservar Não é vandalismo, não. a obra do autor. Depois pode emprestar pra alguém, né? Doar pra Ó, alguém. eu já peguei livro emprestado de Aí pessoa. você começa a dar Isso aqui é uma casa. Hoje eu não estou conseguindo Tá quase lá, pastor. Achei que fosse um lado. Eu não consigo ver. É bem parecido com a tua casa. Achei que fosse um lado. Como é que eu tô imaginando? Não, Ele pode fala ser. que desenhou, eu imagino. Pode ser uma igreja. Agora ficou igual. Nossa, eu imagino um desenho muito bonito. A gente desenha assim lá na faculdade. Nós temos uma arquiteta na sala. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu achei legal essa ilustração que eu ouvi. Uma casa. Não, a gente é uma igreja que subiu uma Achei que era um lápis. Nossa, pastor. Mas é muito gordinho para ser um lápis. Apareceu o desenho pelo príncipe, é um chapéu. Nossa. Aqui é a igreja que tem os 4 P's. Quem sabe os 4 P's aqui da igreja? Então, aqui da publicidade, né? Produto, pessoas, Porão. produção. Tá, mas aqui é onde estava fundamentada a igreja que cresceu nos últimos anos no Brasil, sei lá, nas duas últimas décadas no Brasil. Então, se você tinha um bom pregador ou pastor, então a gente abria igreja, plantava igreja dentro desses moldes. Você tem um cara que vai pregar bem, vai fazer uma boa série de mensagens, as pessoas vão ser atraídas, elas virão, ok? E isso faz com que as pessoas estejam envolvidas, né, no culto, etc. Né? Se a igreja tiver bons programas, faz também algo que as pessoas fiquem nas igrejas. Né? A pessoa pode até tolerar uma pregação ruim, desde que a igreja tenha uma boa programação para os filhos dela, por exemplo, né? Para as crianças dela. Só programação. Exatamente. Então, tudo bem, o pastor fala bicicleta, mas eu suporto, né? Ou não é tão bom quanto eu gostaria, mas a igreja se sustenta aqui. Ou então, pessoas. As pessoas também, né? Às vezes a igreja não tem programa, não tem uma boa pregação, mas eu gosto do pessoal, né? Eu gosto da galera, etc. E aqui a questão do prédio. O prédio, então é uma boa estrutura, né? Um ambiente para mim. De preferência, né? Uma cadeira estofada, um ar-condicionado, um lugar legal. Aí eu tolero uma pregação ruim, né? As pessoas chatas. Pessoal chato, professor chato pra caramba. Enfim, mas o que aconteceu, né? Na pandemia, onde isso aqui foi submergido. O Vinícius dormindo. Então, submergiu isso aqui, certo? Veio uma enchente e submergiu essas coisas. Quem estava na igreja, dependendo dessas coisas, sumiu da igreja. Sumiu da igreja. Não, hoje ela vai quinzenalmente, mensalmente, ou ela assiste alguma coisa na internet, né? Quem que ficou na igreja? Acho que ia ser. Os peregrinos. Então, em geral, pessoas que estavam já envolvidas num pequeno grupo,
já estavam envolvidas em relacionamento dentro da igreja. Em geral, nós mesmos, a nossa realidade aqui, quem que nós perdemos na pandemia? Se a gente for colocar no papel, a gente vai perceber que quem nós perdemos na pandemia e não voltou mais, eram pessoas que, em geral, estavam envolvidas nisso aqui, na vida da igreja. Não tinha um nível mais profundo, né, de propósito, de consciência da vocação e desse processo. Oi? É quem nunca esteve lá. Ou então estava envolvida muito superficialmente, né? Muito superficialmente com a vida da igreja. Então, aqui... É que já tinha se cansado de todas essas coisas no igreja. Não, isso aqui... Não, exatamente. É por isso que a gente muda aqui. Ó. Quem está fundamentado aqui, por exemplo, se a outra igreja oferece um programa melhor para minha família, eu vou ser tentado a ir para lá. Se o pastor dessa igreja aqui, ele prega melhor e eu me identifico mais com essa pregação, eu estou tentado a ir para lá. Então, aqui é o consumidor. Suspeito do consumo, né? O consumidor. E aqui é o processo de discípulo. Discípulo. Ou seja, a boa igreja seria aquela que teria tudo isso, mas não concordo. Porque todas essas coisas aí, eu acho que a gente tem seu determinado valor, né? Eu já fiquei em lugares com algumas pessoas. Pregação péssima, as programações cansativas pra caramba, assim que investi Mas tinha gente 24 legal. horas de programação. E eu só fiquei literalmente por causa do perfil, então eu acho que tudo isso é necessário. Mas não só É essencial. mas o propósito deve ser o central. Sim, mas a grande questão é que isso não segura mais ninguém. Verdade. Aí a pandemia veio. Então, a pandemia acelerou um processo em que se a igreja não desenvolve propósito e relacionamentos, por isso que hoje as pessoas, assim, que eu digo as novas gerações, né? Você percebe, elas não comentam pregações de 40 minutos, elas comentam podcasts de 1h30. Ela fica 1h30 assistindo um podcast, mas ela tem uma dificuldade enorme de assistir uma pregação de 30 minutos ou 40 minutos, alguém falando. Então, se tem uma comunicação, se é algo mais afetivo, isso ganha força. Então, já temos comunidades, por exemplo, que a pregação já não é mais um monólogo, alguém falando. São pessoas conversando. Já viram isso, não? No púlpito. Então, são duas pessoas conversando. Já percebeu? Então, esse é um formato que funciona. Então, isso muda tudo, né, pessoal? Isso muda tudo. E a gente precisa se adaptar a essas questões também. Amém? O próximo capítulo aí é muito show, muito top. Com certeza a gente vai crescer muito aí, vai ajudar bastante na reflexão. Viu, Marilza? Quero ver seu livro mais dobradinho. O seu também, viu, Lucas? Corre, mano, corre. E o do Vinícius também. Olha, é impressionante, eu tava passando... Pelo amor de Deus, Vinícius. Olha o seu livro, cara. Parece que você pegou hoje seu livro. Eu sou um cara que conserva os meus bens, tá bom? Eu cuido bem das coisas. Isso se chama materialismo, mano. Para com isso. Chama-se apego. Agora, eu tô sendo julgado porque eu sou um cara zeloso. Eu sou um cara zeloso e aqui. Jesus bateu nos zelotes. Dá uma cadernetinha aí, que aí tem Eu vou mostrar, a próxima aula eu vou trazer, filho. Alexa, você fala que eu sou Alexa? Tá sem internet em casa, não tá. Então, zero. Não vou falar isso. Vamos orar então, Marilza? De novo, mas bem no passado eu olhei. Então é o Vini. Vini, ora para nós, por favor. Bora, Vini. Vou orar, gente. Bora, Vini! Senhor Jesus, muito obrigado pela aula de hoje, Pai, pela vida do pastor, muito obrigado por esse momento, onde a gente pôde conversar, onde a gente pôde meditar sobre o livro, Pai, no nome de Jesus, nós possamos realmente nos entregar na leitura, querer aprender mais sobre o discipulado e estar atento no tipo certo, que a gente possa ser discípulos e discipuladores melhores, Pai. No nome de Jesus, que eu oro e te agradeço por esse momento, pela vida de cada um. Amém. Amém. Amém.